Bom dia, Pedro. Olá, professora, bom dia, como está? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigado. Aqui já. O rigor enfim, a partir dos anos antes, aliás, de 90, a economia brasileira ela era protegida, né? Ela era um tanto fechada e protegida. As exportações, exportação e importação, elas tinham que ser autorizadas pelo governo. Existia um órgão, não sei se é da época de André, um órgão do Banco do Brasil chamado CACEX, que era o órgão que carimbava a autorização das importações e exportações. Então, não havia muita necessidade de se criar joint ventures e clusters e rede, porque a economia era basicamente fechada, o mercado exterior, né? A balança comercial era restrita às autorizações governamentais. A partir de 90, o Brasil se abre para o mundo e é considerado a segunda abertura de portos, né? A primeira com a chegada da família real, e o governo Collor, à época, 1990, começa a abrir o comércio exterior com a importação de carro, computadores. Nós tínhamos, até antes de 90, uma fábrica da Itautec, que era do Banco Itaú, que era quem fabricava computador. Então, computador nacional, só esses. E computador, um computador de maior qualidade, por exemplo, o meu primeiro notebook eu trouxe escondido dos Estados Unidos. Isso antes de 90. Porque aqui, quando vendia, eram preços assim absurdos. O, era um carro popular, um computador. Era mais ou menos essa relação. Então, como o país, as empresas nacionais, elas não tinham competitividade e não tinha competição, não havia necessidade dessa parceria, né? A partir de 90, então, entram as empresas multinacionais, a importação e exportação é basicamente livre para a empresa que quisesse fazê-lo. E aí, então, as grandes corporações começaram a se juntar por meio de joint ventures, né? Fazendo as parcerias, e as pequenas começaram a formar redes e cluster. É, Aqui no Brasil, nós temos várias experiências de bem-sucedidas. São Paulo é o estado que mais arranjo produtivo tem na forma de cluster, né? Por exemplo, cada região em São Paulo ela tem uma vocação, né? Por exemplo, quando nós falamos no município de Americana, próximo de São Paulo, você logo liga as questões têxteis, confecções e tudo. Quando você fala em. eh, a cidade é Birigui, está ligado a calçados infantis. A cidade inteira, o município inteiro trabalha na produção de calçados infantis. Tem uma outra cidade chamada Franca, que são calçados masculinos e o café fino. Enfim, muitos clusters já. Alguém falou? Me lembrei do Porto Digital, professor, em Recife. Isso, eu ia falar dele. Você sabe que antes falar do Porto Digital, inclusive a cidade de Bastos, em São Paulo, o foco deles é produção de ovos. Você vê como é realmente voltado para
as empresas de menor, é, como eu diria, não é menor produção, mas de menor capacidade de arranjo produtivo. E Recife, como Guzmão lembrou, André Guzmão lembrou, nós temos uma desistência de professores da Universidade Federal que queriam implantar dentro da Universidade Federal o que eles chamam hoje de Porto Digital, e os pruridos do setor público achou que não pode ganhar dinheiro, né? Setor público não pode ganhar dinheiro. E aí o cara acreditava tanto na ideia dele que saiu da universidade, pediu demissão e montou um esquema de desenvolvimento de tecnologia. Hoje eles têm uma faculdade que é bastante concorrida na área de tecnologia e passaram a ser uma referência no Brasil, em tecnologia. Não é isso, Guzmão? Quando eu falei do Porto Digital, que eu me lembrei que o Porto Digital tem muito tempo, eu não vou me lembrar o ano, mas eu me lembro quando eu ainda era nos anos 90, 2000, quando eu estava lá pelos abandonos do Senac, que a gente queria muito ir no Porto Digital conhecer, porque era uma região, era como a professora fala, é coisa física mesmo. É quase o nome Porto Digital, inclusive, é um nome que eu gosto muito porque é onde aportam, né? Onde atracam as empresas. É um nome, uma sacada muito boa. E a gente É, queria muito ir por lá. Eu estava procurando aqui por Sergipe, se havia alguma coisa. A internet aqui me deu o Sergipe Tech, que é esse parque tecnológico com essa incubadora que nós temos. E ele me dá aqui a casa do empreendedor, que é onde o Sebrae como é que se destaca um pouquinho quando ele coloca em cada cidadezinha não é uma filial do Sebrae, mas é como se fosse nem é um escritório, é uma parceria com a prefeitura local, com a Câmara, né, para ter uma casa ali onde o Sebrae possa fazer essa desburocratização das coisas, esses serviços mais integrados entre o Sebrae, entre esse apoio às empresas. Então, talvez a casa do empreendedor possa ser considerado também um cluster, considerado. considerado um cluster. Você sabe a cidade que está se transformando? Eu não sei, porque normalmente o cluster ele tem aqui no Brasil ele tem incentivos, né? E ele tem que ser declarado como cluster. Então, a cidade de Itabaianinha, E quem declara, professor, é o governo. o governo Itabaianinha é um polo de de roupa confecção, confecção, isso, encaixa ali com um pouco com Tobias Barretos. Itabaianinha, gente, é uma cidade bem pequenininha aqui no meu estado de Sergipe, e para o sul de Sergipe, já perto da Bahia, já inclusive, é, com Tobias Barreto. Tobias Barreto é muito renda também, né, e tal, e faz muita confecção. A gente muita gente que eu conheço costuma ir para Itabaianinha e para Tobias Barreto para comprar roupa. Não é nem para vender, é para comprar roupa mesmo, tipo calça jeans, né, calça de ganga, como se chama em Portugal. legal. Muita gente vai para lá para comprar, e, às vezes, e muitos para comprar e revender também. Porque, inclusive, é uma brincadeira que se faz aqui, que muitas roupas caras que se compram nos centros comerciais de Aracaju, das grandes lojas de Aracaju, são feitas em Itabaianinha, são produzidas em Itabaianinha. Então, há uma loja aqui, que agora me falha o nome, de calças de ganga, agora me falhou o nome, com marca, com marquinha e tudo e tal, que é bem cara, mas que isso é produzido aqui em Itabaianinha, numa fábrica bem pequena, que tem uma lojinha e tal, e compra-se para lá. E essa cidade, por exemplo, é impressionante o nível de transformação que esse arranjo produtivo deu na cidade. Então, pessoas que você vê, inclusive, o que não é muito usual aqui no Nordeste, homens ligados à costura, né? Normalmente, quando o homem está ligado à costura, é porque é homossexual, sei lá, tem
outra opção que agora é tanta letra que eu já não, já não sei dizer, né? Mas em Itabaianinha não, você vê famílias, casais, homem, como é que eu digo? Casal hetero. Heterossexual ou homossexuais? É isso, não heterossexuais, é Sim. heterossexual Muita letra, professora. trabalhando, né? E você vê o progresso da cidade, nas casas, nos carros, deu uma transformação na cidade fora do comum. E foi, inclusive, uma ação do Sim, Sebrae sim, Sergipe, né? exatamente. Em Itabaianinha tem uma. Em Itabaiana, que é também próximo, relativamente próximo, tem também tem uma feira chamada Moda Mix, que já cada dia que passa começa a ficar mais famosa, porque vai trazendo essa turma toda do estado e faz essa É, produção, principalmente de Itabaianinha, para se apresentar lá nessa feira, no Moda uhum, Mix. é. Itabaiana é outra região aqui próspera que tem como vocação o empreendedorismo. Itabaiana, professora, me permite, Itabaiana é um caso de estudo, inclusive daria uma grande dissertação pela força empreendedora que a cidade tem. Costuma-se dizer que o itabaianense, que é quem nasce em Itabaiana, acho que é itabaianense, ele já É, nasce vendendo, ele já nasce negociando a fralda, esqueci como é que chama a chupeta em Portugal. O biberon, É né? O biberon, Xuxa, Xuxa. Xuxa. o biberon, eles já começam negociando. Opa, isso aí não dá, me dá outro, isso aqui é mais barato e tal. Porque uhum, eles são negociadores em potencial. é, Costumo dizer aqui em Aracaju que se não encontrares nada em Aracaju para vender, não quero, aquilo que eu quero comprar não tem em Aracaju, mas tem em Itabaiana. É a cidade que chamam a cidade do caminhão, do caminhoneiro. Então, assim, é um caso a ser estudado. É bem possível que existam já alguns artigos, não tenho dúvida nenhuma, de graduações e de mestrados que falam. Depois eu vou até procurar isso, vou até apontar aqui para procurar, sobre Itabaiana, um grande exemplo. é. Na década de 70, por exemplo, qualquer criança, né? Vamos chamar de criança, completava 18 anos, já comprava um caminhão, que é para levar hortifrutis para São Paulo. Ah, Agora, agora mudou um pouco, né? uma vez eu estava em Florianópolis, no sul do Brasil, para quem quer entender o mapa do Brasil, e lá no sul do Brasil mesmo, não é extremo sul, mas é região sul. Extremo sul é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu estava em Florianópolis e passa um vendedor autônomo de rua, um vendedor ambulante, com castanhas. Não é a castanha que conhecemos em Portugal, não, tá, gente? É a castanha do caju. Uhum. E é come-se muito aqui. E aí ele com um saco de castanhas vender e tal. E a gente conversa, olha, quanto é? E na conversa vai, na conversa vem, e eu perguntei de onde ele era. Ele disse, eu sou de Itabaiana. De tão longe, eu venho para cá, vem um caminhão de lá, desce um caminhão de Itabaiana para cá, para Florianópolis, carregado de castanhas, eu e mais 5, 6, 7, 10 vendedores lá de Aracaju, lá de Itabaiana, a gente vem para cá para vender. Então, você É. vê a força empreendedora que essa pequenina cidade tem. E vende pelo triplo, sei lá o quantas vezes o preço que se compra aqui. Pois é. Então, o cluster é, assim como a rede, é um arranjo produtivo, né? E em que os produtores, os comerciantes, ou seja, que produto for, se juntam em forma de cooperação para se protegerem, né? E venderem e desenvolverem inovação, tecnologia, enfim, assim como as redes. Professora, Agora, me, oi. me permita, desculpe interromper. Eu estou falando com a Lili aqui. A Lili Hum, teve o desencarne da avó dela essa semana. Acho que na quinta, se não estou em erro, na quarta ou na quinta-feira, tá? Então, ela era muito apegada à avó. Eu estou aqui a conversar. ah, Ela está pedindo desculpa por não estar presente. Além de que nós estamos muito agarrados ao trabalho final de cultura empreendedora, né, pessoal? Que é o mais pesado, penso eu que seja o mais pesado deste semestre, mas ela está pedindo uhum. desculpa por não estar presente, tá bom?
Tá ok? bom, Tá, só entendível. isso. Obrigado. Então, e que desafios esses arranjos podem enfrentar no mercado global? Estou perguntando, para a gente começar a discutir. Professora, repita a pergunta, por favor. Que desafios esses arranjos produtivos podem encontrar no mercado global? Veja, se o mercado global foi quem deu origem a esses arranjos e, de repente, eles encontram desafios. Que desafios podemos enumerar para esses arranjos produtivos? Se me permite, se formos Tá? falar da minha realidade, que é o interior de Sergipe, a gente tem desafios grandes com relação à carga tributária e ao alcance. Temos problemas muito graves no Brasil de estradas, por exemplo, para desovar, não sei se a palavra é essa, mas para transportar essa minha carga, esse meu produto. Então, vamos lá, eu tenho Nossa Senhora da Glória, que é no norte de Sergipe, que faz muito leite, faz toda uma produção de queijo, é muito conhecido por queijo por conta da produção de leite que Nossa Senhora da Glória tem. Talvez a maior dificuldade que eles tenham, apesar de ter sido, como a professora bem disse, com a ajuda do governo, construída isso e criada essa APL, esse arranjo produtivo local, a distribuição disso se torna muito difícil. Então, por exemplo, se eu hoje quiser comprar queijos que vieram lá de Glória, se eu não for até lá, é muito difícil encontrar por aqui, talvez em alguns locais específicos. O Sebrae entra muito para ajudar mais uma vez. Nas 5 cidades que nós temos passado para o Congresso Internacional, a gente vê uma dificuldade muito grande, aí saindo um pouco dos APLs, dos clusters, mas chegando na realidade de cada cidade, é o alcance, é sair de casa. Eu tenho um sonho empreendedor, eu não tenho uma cultura empreendedora muito bem aplicada na minha escola, a educação empreendedora também não me chega com tanta facilidade, mas eu quero empreender, eu tenho ideias, e para onde eu vou? Se a minha cidade é pequenininha, se a minha cidade para chegar é difícil, Itabi, que é uma das cidades, para chegar em Itabi é muito difícil por conta da estrada. Então, talvez essa infraestrutura ao redor cria essa pequena bolha nas cidades e eles empreendem ali, vivem daquilo ali e é mais receptivo, talvez, do que emissivo. Então, é quem chega que vai consumir. Eu não consigo muito, salvo exceções, expandir isso daí. Talvez o pensamento louco. Tem Na uma visão. verdade, esse exemplo de Gusmão, ele se aplica para o país inteiro. Nós temos um problema sério aqui, por exemplo, da exportação de soja, que não está inserida em cluster, mas é joint venture, é, e por questão de estrada. Na época das chuvas, como nós estamos aqui agora, você vê nas estradas caminhões e caminhões atolados na lama que não consegue chegar ao porto, né? Tem uma estrada que vai ligar o centro, a estrada não, uma ferrovia que vai ligar o centro-oeste a Ilhéus, ao porto de Ilhéus, que está sendo construído, inclusive, um novo porto só para isso. Olha, tem mais de 8 anos que essa estrada está sendo construída, que está sendo construída, e mais de 20 que existe o projeto mostrando a necessidade para o escoamento de grãos do Centro-Oeste para o resto do país e o resto do mundo, né? A questão tributária é um dos grandes desafios aqui no Brasil. Eu queria, a última vez que a lei falou sobre o modelo o modelo de rede aí, tal. Você falou que Macau não cobrava imposto. Para mim não ficou E claro. uma das formas que eles querem
promover exatamente Macau é, quer dizer, aqui não se paga impostos e eles ainda retiraram mais impostos a tecnológicas que se queiram implementar, em particular dos países de língua portuguesa. Procurar O Na problema área em Macau, tecnológica, da área tecnológica. O problema em Macau é que não há mão de obra. Eles não, aqui não se consegue porque não há mão de obra. Há 2% de população no desemprego, que eu, que eu acho nossa. que devem ser as pessoas que não querem trabalhar ou que não têm mesmo. Agora, quais são as rendas do Estado? Como é que o Estado investe em infraestrutura, ah, se não paga imposto, né? Sei lá, não as tem empresas não pagam impostos. As imposto de empresas só renda. pagam impostos a partir de um lucro, Ah, se forem tecnológicas, a partir de um lucro de 100 mil euros. significativo. E se não forem tecnológicas, só pagam impostos a partir dos 60 mil euros, que são 70, mais ou menos 70 mil euros. Querem Ah, captar novos investimentos, novos investidores, novas empresas, não é? sim, o problema é que isto também é muito pequeno. Eles burocratizaram, eu acho que regulamentaram excessivamente, e um dos problemas que se aborda aqui, e na China é o que é importante para os clusters e para os parques tecnológicos, são os chamados sandbox. Vocês já ouviram falar? É que é engraçado que nós nunca abordámos essa questão. Os Não. sandboxes Não. é muito interessante porque, em conversas com os meus amigos aqui do empreendedorismo, eles chamaram essa a atenção dos sandbox. Os sandbox são zonas onde não há legislação e, portanto, pode haver desenvolvimento tecnológico por falta de legislação adequada. Que é o caso, por exemplo, aqui na China, eles têm sandbox criados especificamente para poderem andar a fazer experiências dos drones, porque, por exemplo, em Macau não se pode fazer experiências de drones, não é? Porque não temos um sítio onde se possa fazer, não é? E há É. legislação que impede a utilização do espaço para poder fazer esse tipo de inovação. E então, eles na China o que fizeram, eles não têm clusters, têm parques tecnológicos, que é praticamente a mesma coisa, pelo que eu tive aqui a ver, e há um parque tecnológico muito importante em Hong Kong. Aqui em Shenzhen também há parque tecnológico importantíssimo. Portanto, aqui estou rodeada de parques tecnológicos, só não há em Macau. Ahm, mas exatamente porque em Shenzhen a capacidade que eles tiveram também de explodir em termos tecnológicos foi por haver facilidades e criação de espaços específicos que eles chamam os sandboxes. É uma das Uhum. razões. Em termos de infraestrutura, não há problema nenhum de mobilização, não é? Porque estamos a falar dos maiores dois portos do mundo, praticamente, não é? O de Shenzhen e o de Hong Uhum. Kong, que são colados um com É. o outro. E em termos de infraestrutura foi o grande investimento chinês, não é? Portanto, o cinturão e a. Eles traduziram para português em brasileiro, não é? Que é a rota da seda, não é? Eles utilizaram a rota da seda para fazer o cinturão e como é que eles chamam? É a rota. É a nova rota da seda chinesa, não é? Que o que eles, Uhum. que o que eles fazem e têm feito isso pelo mundo, não é? Que é os investimentos nas infraestruturas, que é para poderem ir buscar os materiais, não é? Porque Uhum. se não houver estradas não há como, não há, a soja não chega, podem querer fazer a exportação da soja para a China, mas depois não têm estradas para o fazer, então é isso que a China anda a fazer, no fundo. Uhum.
como que fica, eu não sei se é próximo aí de Inês, Arraiolos. Qual é a situação de Arraiolos aí em Portugal? Porque Arraiolos poderia ser considerado um cluster, né? A população basicamente vive da confecção de tapetes. Eu não Conta conheço aí, a zona. você não conhece? Não conheço, não. E é longe aqui. Quer dizer, comparando com o Brasil, não tem comparação, né? Sim. Nuno, Não sei se será se calhar o exemplo mais adequado. Há uma parte, há uma percentagem que realmente faz, mas não vivem só disso, digamos assim. uhum, fala, Tenho algumas dúvidas que, que a maior parte da população de Arraiolos subsista com a criação dos tapetes. Creio que isso Exato. será uma parte pequena da população. Portanto, não sei, não considero que Arraiolos seja propriamente um cluster. Até posso. porque todas aqui em Portugal, de certo modo, todas estas atividades mais manuais, portanto, quer o caso da produção dos tapetes em arraiolos, quer como os trabalhos de olaria, portanto, em Reguengos, em Reguengos, que é Reguengos, relativamente Casa perto. Rasa. Portanto, tudo isso poderiam ser clusters, mas acho que considero que à data de hoje não o são, porque já são negócios muito residuais de duas, três empresas, portanto, que não representam de facto uma estrutura vá nessas localidades. Eu tive em Arraiolos faz muitos anos. E isso eu acho que 98, sei lá, sendo bastante otimista, 2000, vai lá. E me pareceu uma gama significativa da população de lá trabalhando com o tapete. Inclusive, assim, mulheres sentadas nas portas, Sim. confeccionando, né? Assim, muita gente pode ter reduzido. Uma das grandes questões das cidades pequenas da Europa é exatamente a saída do jovem, né? Então, pode ter esse esvaziamento. Ora, Ok, ainda esta semana dei uma reportagem na televisão por causa de lojas que há ali ao pé do padrão dos descobrimentos, nas zonas turísticas de Lisboa, que vendiam artigos como esses feitos manualmente em Portugal, e ao lado havia famílias de pessoas ciganas que vendiam cópias de que vinham da China muito mais barato. E as dificuldades que essas empresas que pagavam rendas para vender aos turistas tinham em vender os seus produtos e que eram muito mais caros do que os contrafeitos. Quem olhava para os produtos conseguia distinguir. Em todo o caso, a diferença de valor era muito grande. E eles apanhavam, portanto, isto deu uma reportagem na televisão, e eles apanhavam as pessoas à saída dos autocarros e vendiam essas cópias desses produtos. E penso que também isso da Arraiolos e esses produtos todos feitos com cortiça e tudo mais, sofreram essas cópias e têm muita dificuldade em continuar a trabalhar como trabalhavam antigamente. a pirataria, como nós chamamos aqui de pirataria, é um dos desafios também, além da questão tributária, né? É um dos desafios também. Que mais? Falava dos produtos, Pedro? Cortiça, que mais? Sim, calçados. Estava até a pesquisar. Aliás, eu hoje aqui na aula tenho aqui outro ecrã e estava com o Google Maps, porque vocês estavam aí a dizer cidades do Brasil e terras do Brasil e eu não conseguia situar. O Gusmão falou ali numa de Florianópolis
E desde ali até à outra da moda são 3.000 quilómetros de distância. Ora, Portugal inteiro tem uma distância de 700 quilómetros, digo eu, 700, 800 no máximo. São dimensões completamente distintas. Diferentes, distintas, né? Portanto, a realidade do Brasil e também de Macau e da China não tem nada a ver com a realidade de Portugal, não é? Que se Uhum. atravessa o país num dia e 3.000 quilómetros, quer dizer, isto é incrível, não é? Isto é 800 quilômetros, Pedrinho, oito- daqui, oi- oito- 800. são 800 Pronto. quilômetros de onde eu estou. Eu passo por Maceió, Recife, João Pessoa e chego em Natal, que Pois, dá 800, pois. dá uns 800 quilômetros. Então eu ainda estou dentro do Nordeste, passei 4 capitais. É. Pois, a realidade de Portugal não tem nada a ver com a realidade do Brasil. É muito pequeno, é um país muito pequeno. Daquilo que eu tenho estado aqui a pesquisar, eu acho que o que poderia ser considerado como cluster em Portugal, por exemplo, seria a região do Douro, mas é toda uma região que está focada na produção vinícola, ou seja, é o Peso da Régua, Lamego, Pinhão, e aí sim há uma grande indústria em relação ao vinho do Porto. Ou até mesmo Idanha Nova, que eu acho que agora eles estão mesmo muito focados na questão da agricultura biológica, e que poderão vir a captar cada vez mais locais para esse tipo de empreendedorismo. Mas termos zonas específicas com esse foco não é fácil de identificar. Eu acho que em Oeiras eles acabam por ter ali quase um parque tecnológicos, não é? Porque têm lá as Sim, empresas, O as Tagus Park. multinacionais, stand-ups, centros. estão as empresas tecnológicas, a Cisco e Tagus Park, essa sim. A Tagus Park. Microsoft, a Google estão lá, exato. Mas são empresas internacionais, né? Que estão lá. Ou são Sim. empresas, porque Google está no mundo, mas não é empresa portuguesa. Eu Portuguesa acho que eles vocês não não têm um identificam. núcleo de desenvolvimento de empreendedorismo lá, Há, uma, penso eu. há um hubzinho, acho que pode chamar, não sei se é hub, em Cascais, a DNA Cascais. Alguém consegue procurar aí? Eu estou no carro. DNA Cascais. Vê aí. Mas Eu isso é, tive lá, isso é lá uma em incubadora de empresas, incubadora, não é não, não. propriamente um cluster. Um cluster, pois. A Incubadora, não. dimensão é diferente, não é? A sensação que eu É, tenho é que o cluster é uma coisa ao isso. nível de cidade, assim, uma coisa mais ampla. As incubadoras, Cluster, elas têm um arranjo completamente diferente do claustro, né? Cluster é um arranjo produtivo de determinado produto ou serviço, né? Que as pessoas se juntam com características semelhantes, e as pessoas se juntam para, em cooperação, se protegerem e se postarem no mercado. Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma central das favelas. Aí você chama favela também, não? É como nós fosse, não temos muitas favelas. Não, bairros de mas lata. Sim. aí chamava bairro de Lata Bairro de em lata, sim, sim, Lisboa. sim, sim. É, é mais ou menos isso, né? E aí, a partir quer dizer, cresceu na pandemia essa central das favelas, elas se organizaram e elas têm produção para sua. Por exemplo, se uma casa na favela quiser ter energia solar, a central da favela, a CUFA, chamada CUFA, organiza e vai pôr a energia solar. Por exemplo, o serviço de correios não entravam nesses locais porque não é que eram, são perigosos, né? Muito perigosos. Então, jovens empreendedores se organizaram e embaixo, porque normalmente no Rio de Janeiro as favelas ficam nos morros, né? No alto. Então, eles se organizaram, puseram na entrada das favelas, criaram um centro de distribuição
e o correio entrega as mercadorias ali e eles se responsabilizam por fazer a distribuição interna. Isso foi criado a partir dessa central, desse cluster de serviço. O que é que estava acontecendo? Eu falo no passado, mas não é no passado, é sempre no presente. O que é que vinha acontecendo? Facções, o termo que é usado é isso, né? As facções iam para as favelas e, como forma de terem receita, eles obrigavam os moradores a consumirem produtos deles. Então, por exemplo, a internet, se tinha uma empresa formal que fornecia, eles cortavam, eles boicotavam, assim, cabo de internet de empresa como a Telecom, se tivesse lá, mas Vivo aqui no Brasil, claro, eles cortavam, e aí quem não consumisse o produto deles ou o serviço deles, não teria o serviço. Então, essa central foi se organizando e tentando minimizar os efeitos dessas gangues, né? É claro que não consegue na sua totalidade, porque eles são, inclusive, maiores do que o Estado. Eles são mais equipados do que o Estado. Então, não é uma empresa que vai, né, um cluster que se forma que vai, de repente, acabar com isso. Mas conseguiram minimizar os efeitos. Eles fazem, inclusive, construção civil para prédios de apartamento, em terreno que é invadido, sem a menor segurança de engenharia. Outro dia, não sei se tem um ano ou dois, um prédio caiu lá na central, nas favelas, né? Tamanho desafio que esse povo enfrenta com essas milícias. Então, eles emprestam dinheiro, eles são realmente fornecedores. Quer dizer, seria um cluster fora da lei, Tropa de né? Elite 2. Tropa de Elite 2. É o Tropa de filme. Elite Muito, 2. muito bom Isso, filme, o 1 e o 2, isso, muito bom isso. filme. É aquilo Isto é, ali. isto é um tema muito atual, porque também esta semana na televisão deu que o PCC, que será uma das principais organizações, está-se a instalar em Portugal. Portanto, é a porta de entrada na Europa e estão-se a instalar em Portugal. E já Nossa. foram apanhadas algumas pessoas, e que estão a chegar a Portugal e estavam a falar da organização que é no Brasil e como é que funciona no Brasil. Aqui no Brasil, essa organização, o PCC, eles têm, inclusive, juízes formados por eles, financiados por eles, e que juízes, deputados, senadores, enfim, eles estão na política também, Pois, né? pois, É uma forma É uma de. máfia, né? É uma É máfia uma mesmo. máfia. pois, pois, pois. Bom, Só aí. voltando aqui um pouco atrás, estive aqui a ver no IAPMEI, que é a instituição governamental de apoio às pequenas e médias empresas aqui em Portugal, o que é que, quais são os clusters que eles consideram. Portanto, tem aqui um conjunto deles, mas achei engraçado a questão da distância que estávamos a falar, tanto aí do Brasil comparado aqui com Portugal. Portanto, aqui um dos clusters que é identificado é de facto o da vinha e do vinho, mas que estávamos a referir o Douro, mas aqui o cluster vai do Douro ao Alentejo, que é quase o país todo, portanto, porque o Alentejo também é produtor de vinho, não é? E isto para nós é o país todo, talvez sejam 400, 500 quilómetros de distância entre o Douro e o Alentejo, não é? E aí no Brasil estávamos a falar dessa distância, entre as próprias localidades que formam o cluster. Achei Realmente aqui curioso as aqui. distâncias são fora de série.
E há algum tempo atrás eu tive passando uns dias no Rio Amazonas. E assim, não há estrada, né? A estrada Sim. é o rio. E é muito interessante porque apesar de estar no Brasil, conhecer a realidade do Brasil, que a gente conhece parte dela, né? Por região, alguma coisa assim. É, é muito estranho você ver, por exemplo, um posto de gasolina dentro do rio, Pois. né? É estranho. É ver supermercado dentro do rio, barco, escola no rio. Então, é assim, é como se fosse uma cidade. Não chega a ser Veneza porque não é estruturado fixamente, né? Eles têm um Sim. movimento entre o Rio Negro, os Solimões e os afluentes. Então, eles vão atendendo a comunidade. E posto de gasolina, tem alguns que são fixos, onde há maior movimento de barcos, né? E o restante vai atendendo. Então, posto de saúde vai atendendo aquelas comunidades ribeirinhas enfim, realmente são realidades completamente distintas que a gente vive aqui no Brasil. Eu fiquei 3 dias num barco com um pessoal amigo meu e pescando, né? Eu nunca pesquei na minha vida, mas lá é tanto peixe que não precisa você fazer esforço nenhum. Eles quase pulam na canoa pedindo para ir junto com a gente, né? E à noite você vê assim uns faróis na margem do rio e eu perguntei o que é aquilo são aquelas? São jacarés. Eu morri de medo porque eu confesso que eu sou extremamente humana. Eu não via a hora daquele passeio acabar, porque eu me via ameaçada o tempo inteiro. Bom, Se eu me permite esse gancho, o é, norte do Brasil, o norte do Brasil, apesar de falar português, são todos brasileiros, mas é muito realmente distante da nossa realidade. É é. imenso aquilo ali. Pior, eu considero pior do que o Amazonas. Ainda é o Amapá, que é Roraima, Roraima e Rondônia, que são aqueles três, o Acre, que são três estados pequeninos e que são bem distantes da realidade. Eu tenho uma grande amiga que mora no Amapá, que podem olhar aí no mapa, viu, Pedro? Amapá, põe Macapá, que é a capital do Amapá. Ao É, pé da Guiana Francesa já, não é? isso. é Sim, completamente sim. isolada, porque ela também, como a professora diz, não há estradas, tem que ser tudo pelo rio. E ela uma vez me pediu, veja, eu estou em Aracaju, que é não sei quantos mil quilômetros de distância. Eu fiz um serviço para ela de diagramação de um livro e ela queria que eu fizesse a impressão aqui, porque ela não tinha como imprimir lá, porque não havia gráficas de confiança ou que fizessem um serviço. Portanto, é Brasil, mas ainda há uma distância grande em todos os sentidos. Amapá, a capital do Amapá, Macapá, praticamente não tem hotéis que possam dizer assim, não, aqui eu tenho um bom hotel onde eu posso fazer um grande evento. São hotéis pequeninos, é uma cidade pequenina, é uma cidade com pouquíssima estrutura. Então, isso que a professora falou é muito relevante para dar uma dimensão ainda maior do que é Brasil e do que é empreender no Brasil. Não, a passagem para Macapá é mais cara do que ir para a Europa. Pois, E, impressionante. e você leva o dobro do tempo, por exemplo, para sair daqui do Nordeste para Portugal, ou de São Paulo para Portugal. Me Você permite, vai 15 horas para um estado desse. é uma história maravilhosa para contar, me permite, é coisa rápida. Eu moro em Sergipe, minha família é daqui, e o meu cunhado, o irmão da minha esposa, ele mora em Manaus. E num determinado ano, viemos todos, eu morava em Portugal com Luciana, viemos todos a Aracaju passar o final de ano. No dia primeiro, no dia 1 de janeiro, e tínhamos as passagens todas compradas. Ele ia voltar para Manaus e eu e Luciana íamos voltar para Lisboa. Nós chegamos primeiro em Lisboa do que ele chegou em Manaus, só para vocês terem uma ideia. É, Pois. acredito. E o que acontece? Nós
nós apanhamos um voo no dia 1 de janeiro. O voo que vai a Lisboa é às 11 da noite. Então, nós apanhamos umas 5 da tarde, chegamos em Salvador às 5h40 e às 23 horas chegamos às 11 da manhã. Quando nós chegamos em Lisboa, eles estavam em São Paulo, aguardando para embarcar no voo que ia para Manaus. É. Ou seja, Pois. para Manaus, o melhor voo de todos dá 8, 9 horas de voo, que é Salvador-Lisboa. É. E ainda aqui a parte aérea do Brasil, ela dividiu o país em basicamente três hubs. Aliás, dois hubs. Professora, São peço desculpa, Paulo, mas eu vou ter que sair aqui da nossa aula, está bem? tá Estou bem, aqui Nuno, com reuniões de trabalho. tá bem. Nós Tinha estamos dito que ficava meia hora, já me estiquei aqui um pouco. tá bem. A Então gente está vá, terminando, até tá breve. terminando. Muito Tá bem. obrigado. Tchau, Um Até Nuno. abraço a breve. todos. Tchau, Nuno. Bom final, bom resto de semana. Obrigado. Então, aí eles dividiram um cluster, ou aliás, um hub sendo Recife, outro sendo São Paulo. Então, por exemplo, se você quiser sair de Aracaju para ir para Salvador, que dá 300 e poucos quilômetros, você tem que ir para Recife, que dá 500 quilômetros de Aracaju, para de Recife, que dá mais 800 e tal, para Salvador, pegar um voo e ir para Salvador. Poças. Para É, fazer 300, fazem 500 mais 800? pois é. Poças. E isso fez com que as passagens ficassem mais caras, claro, Pois, né? pois. Por exemplo, Como se o Lisboa-Porto tivesse que pegar para Madrid. isso. Pois, pois, O, exato. o Pois, professor pois, pois. Jacinto, por exemplo, quando veio para cá, André foi buscá-lo de carro em Salvador, porque não há avião para cá. Pois. Se ele tivesse que vir de avião, ele iria para Recife ou direto para São Paulo, e aí sim viria para Aracaju de São Paulo para cá. Aí tem voo direto. Mas as cidades pequenas, quando eu cheguei em Ilhéus, nós tínhamos, continua tendo 5 voos direto para São Paulo. Olha, Ilhéus é uma cidade de 200 mil habitantes. Tinha 5 voos diretos para São Paulo e 3 voos diretos para Salvador, 40 minutos. Hoje só há um voo para Salvador e continuam os cinco voos para São Paulo. Então, às vezes, você sai de Salvador, vai para São Paulo para chegar em Ilhéus. Meu Deus. Poças, poças. Pois. Então, Bom, eu vou-vos dar uma experiência. Professora, eu vou só contar que é muito sim, engraçado. pode falar. Então, para ir daqui para Hong Kong, nós de antes íamos de barco. Agora vamos de autocarro. Só para termos uma noção, vamos de autocarro porque eles fizeram a ponte. Ah, fizeram a ponte? Ah, eu Sim, fui de autocarro. De de Hong Kong, barco. de barco, desculpe. Eu fui de barco, Agora de temos uma Hong Kong. ponte. Só Ah, para vermos as diferenças. que legal. Então, nós não esperamos. Eles têm os autocarros aqui na fronteira de Macau e na fronteira de Hong Kong. Têm os autocarros, que é quando enche um, parte. Ah, Enche outro e parte. E, portanto, não há espera do autocarro. Só aqui, não nossa, é? que legal. E o movimento de barco, então, caiu, né? O movimento do barco caiu muito. Ou seja, quando se quiser ir para o centro de Hong Kong, não é? É mais fácil ir de barco, De barco. porque no Uhum, fundo o trajeto acaba por ser mais curto. sim. Mas para ir para Hong Kong via, por exemplo, para o aeroporto, porque o autocarro, eles fazem as coisas para serem funcionais. Portanto, a ponte vai dar ao aeroporto, basicamente, à ilha onde está o aeroporto de Hong Kong. Uhum. E, portanto, aqui o Macau tem um aeroporto, Hong Kong tem um aeroporto, aqui a ilha ao lado tem outro aeroporto.
E tem outra vantagem, ao contrário da prática. Em Hong Kong, não, mas os modelos de compra de viagens na China compra-se a viagem de uma ida, não se compra a ida e volta. Ah, é? É, porque as pessoas podem movimentar-se de outra maneira. E Ah, o que eu mais gosto, mas se quiser comprar, compra. claro, E claro. tá. Ah, tá bom. E uma das coisas que é muito interessante aqui é realmente a proximidade. Eu se apanho um voo daqui de Macau para o Vietnã, são 4 horas. Olha, Para Taiwan são também 3 ou 4 horas. Ou seja, é. a Ásia, isto parece que está, mas acaba por estar tudo muito, muito próximo. Próximo. Uhum. Na verdade, não é nem tão próximo, porque uma viagem de 3 horas é considerável. Mas talvez Sim, as vias quer a dizer, mobilidade é muito facilitada. mobilidade é facilitada, isso E os sim. preços são muito baratos comparativamente. É a mesma coisa como na Europa, não é? Só que é aqui na Ásia. Uhum, certo. Aqui vai-se com facilidade a Singapura, Hong Kong, Japão, Tóquio. Pronto, é fácil. São cinco horas Uhum. de viagem máximo. Agora, uma questão para a gente refletir. Dentro dessas características que se falou de Portugal, da China, do Brasil, que envolve esses arranjos produtivos, não vamos nem chamar clusters, arranjos produtivos. Que vulnerabilidade a gente pode pensar ou concluir, sei lá, esses arranjos podem considerar como ameaça. Foi entendível, não? Por exemplo, essas tarifas agora estão em voga dos Estados Unidos, né? Como é que isso poderia preocupar um setor que se organizou como cluster, como, por exemplo, o calçado aqui no Brasil, né? Eu fui uma vez à Itália e comprei um sapato que achei lindo, né? Pô, um sapato italiano, tal. Quando eu cheguei no hotel que eu olhei, made in França, Franca, Brasil. E muitos são em Portugal, muitos são feitos em Portugal. É. Então, como é que esses setores poderiam se proteger, se organizar? Como funcionaria na cabeça nossa esses Eu, arranjos? eu não sei se a questão tarifária, como ela vai influenciar, mas vai. Mas eu ia dizer, antes da professora falar das tarifas dos Estados Unidos, eu ia falar justamente da questão da evolução da, da, da evolução dos acessos às coisas que nós temos. Por exemplo, a ponte que foi criada lá, que a Alexandra falou, prejudicou os barcos. Então, será que os caras dos barcos estavam preparados para esse futuro? Será que eles se prepararam? Então, a ponte tirou a eles o que eles faziam no dia a dia. Então, será que a gente está preparado para isso? O cara que trabalha com gráfica, o setor de gráfica está preparado para a digitalização? Então, é o futuro. Eu não sei se a palavra seria esse futuro, mas eu acho que um grande desafio ou uma grande ameaça é esse futuro. É o que vem surgir. E a gente tem que estar preparado para isso. Aqui em Aracaju, as pessoas atravessavam para a ilha de barco, Né? de balsa, foi feita uma ponte. Acabou. Entendeu? Da Então, é isso. mesma maneira como quando são feitas as autoestradas, todas aquelas cafezinhos e todas aquelas coisas que haviam nas estradas, deixaram de ter Lojas de um. artesanato e tudo mais. O que eu acho é que
A vantagem do cluster pode ser porque pode criar eventualmente estruturas de proteção também, por- porque os mais pequenos, os empresários mais Precisam mais, pequenos, né? precisam mais de ajuda. Eu acho, porque a mudança é inevitável. O É, que eu acho é que não há infraestrutura nem há nada criado para essa mudança, não é? Porque o empreendedor é tratado um bocado como, por exemplo, em Portugal não tem direitos, não sei se agora já tem direito a ter fundo de desemprego quando perde tudo, mas, mas não têm direitos a nada, não é? E no fundo eu acho que a classe muito prejudicada a esse nível, porque eles não têm estrutura de suporte, não é? As incubadoras e essas infraestruturas foram criadas, dão algum suporte, uhum. mas na realidade um cluster pode servir como uma estrutura de suporte a esse nível, porque É. não há. Outra coisa também, Ale, é assim, normalmente a pequena empresa, quando ela faz a negociação, mesmo estando formado em cluster, que é o que nós estamos, é o ponto, é, ela faz a negociação, por exemplo, escoar a produção dela para uma grande empresa. E há uma acomodação. Tá bom, bom assim. O Carrefour, em São Paulo, por exemplo, quebrou muitas pequenas empresas no ramo de confecção. Em São Paulo, nós temos dois bairros, basicamente, que são organizados em cluster, que é o Brás e o Bom Retiro, que produzem confecção. E essas pequenas empresas começaram a vender as roupas, as gangas e tal, para o Carrefour. E acharam que estava maravilhoso. O Carrefour impunha um preço, né? As pessoas ganhavam na quantidade vendida, né? Na economia de escala, quantidade vendida. E um belo dia o Carrefour simplesmente cortou. Mas isso Então, aconteceu em Portugal. pois A, a- a é. Sonai, a Sonai, a Sonai o que fazia com os pequenos produtores, aliás, eu acho que a pequena produção em Portugal acabou, não é? Que é uma coisa que agora há gourmet, não é? Mas aqueles pequenos produtores que haviam, das bolachas, aquelas coisas que a gente até gostava, porque aquelas bolachas eram da aldeia X e o que a Sonai fez é que, mas isso, eu acho que eles faziam isso de propósito, não é? Eles compravam a produção toda anual, ok? Punham nas compravam, agora vendem o lugar da prateleira, não é? Pronto. Sim. Ah, copiavam o produto, iam aprumando e fazendo um produto semelhante, não é? Àquele que tinham comprado, iam fazendo a subida do produto de marca deles para a prateleira onde se vende, o Uhum. produto de marca do outro iam passando para baixo, não é? Pagam Uhum. a 120 dias, não é? E É recebem no imediato, no ato da venda. exatamente E isso. recebem no ato da Pagam a venda. 120 Sim. dias, o Isso. produtor está ali sempre aflito para fazer, A corda no pescoço. aflito com as contas e ainda queremos que ele esteja, que ele ainda tenha capacidade para inovar. Ele está a apagar fogos, não é? É isso Não há mesmo. possibilidade, não há possibilidade de inovar quando o empreendedor anda a apagar fogos, Claro. não é? Então, E fale, pode falar. os clusters podem servir de alguma proteção, porque pode haver criação de mecanismos de suporte, não é? Porque por exemplo, nessa coisa dos vinhos, há
depois também há as associações, não é? Que no fundo acabam por ser elas eh, que fazem essa ponte com o governo para criar legislação para proteger as áreas de produção, não é? Uhum. E todas essas coisas. Penso Pois é. eu que o cluster pode ter essa vantagem. E a sensação que dá é que a experiência não vem ensinando a esses pequenos produtores, porque, por exemplo, eles poderiam diversificar não a produção, mas a venda, né? Os canais de distribuição, diversificar, para não ficar na mão de apenas um, né? Essa é uma forma que eu Mas vejo muitas como vezes também não alternativa. sabem, não é? Não sabem. Sim, então, mas quando se forma, por exemplo, os claustros que eu conheço, normalmente eles têm um grupo de assessores, né, que organizam esse aprendizado, né? E isso protege um pouco das crises. Fora isso, eu acho que para o pequeno só resta desafio, né? Claro. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se Inês quer falar mais alguma Ciro, coisa. eu já André? terminei Oi, André. a reunião agora. Oi, parado. Pedro. André, você... Tá me ouvindo? Não. Peraí. Eu preciso Eu, sair, tem uma reunião agora às 9h30. eu acho que sua internet pifou aí. Às 9h30, já é 1h15, não vais conseguir. É. Cheguei. Bom, então nossa programação agora é um novo encontro, dia 31. Dia 30, eu vou mandar para vocês um questionário. um- não é um questionário, é uma avaliação da unidade curricular. É uma coisa simples, não tem. Podem criticar à vontade, não tem problema nenhum. A crítica, ela só, vindo construtivamente, ela só ajuda para os próximos módulos, né? Então, eu vou mandar essa semana ainda, ou na próxima, eu acho que essa semana ainda. E aí depois vocês respondem, mandam, eu acho que eu vou passar por e-mail. Eu vou ver como é que eu vou fazer ainda para chegar, porque isso é uma coisa minha, não é da própria universidade. É, o que é que nós vamos considerar como avaliação? Todo o portfólio que foi desenvolvido até agora, né? E aquela última apresentação que vai também fazer parte da avaliação. A, das Professora, redes de cada país. Fala, Inês. em relação ao portfólio, eu não estive presente em relação à apresentação, desculpe, eu não estive presente na última aula, eu vi a apresentação dos colegas e eu submeti a minha apresentação PPT na plataforma, mas ele não aceitou, eu tive que transformar em PDF, ou seja, perdi o áudio que eu tinha feito no meu PowerPoint. Portanto, você Você não vai tem, ter acesso. você tem o arquivo? Tenho o original. Manda para mim no WhatsApp, Ok, certo? Eu ok, vejo os dois, tá bom? ok. Obrigado. Pronto, eu acho que é isso. E aí, dia 31 a gente encerra. E eu espero que não perder o contato com vocês depois do encerramento. E eu espero que a professora vá a Lisboa em janeiro. Eu acho que sim. Eu Eu acho, também. eu Eu acho que espero sim. ver todos os colegas lá, né? Mesmo porque, Era assim, bom. eu tô com muita coisa em planejamento que vai começar a ser desenvolvida para o ano que vem e que eu gostaria muito de contar com vocês. Nós estamos criando uma revista
voltada na universidade, né? Mas é uma revista que eu estou criando dentro do departamento, então eu gostaria depois da colaboração de vocês enfim, da gente manter contato. E a rede que está sendo criada também por mim dentro da universidade, que é uma rede voltada para as incubadoras. É uma rede de incubadoras. E aí eu quero ver se depois a gente faz parcerias aí no lugar onde vocês estejam enfim, e palestras online ou presencial, quem sabe, né? Tá bom? Ok. Então, muito Tá bom. obrigada por hoje e aí dia 31 a gente volta a se ver. Vamos fazer o seguinte, como é o último dia, eu vou fazer uma enquetezinha e vocês escolhem o horário que Tá fique bem. melhor para vocês, tá bom? Que Ok. assim ninguém deixa de almoçar e de tomar sua tacinha de vinho. Ok, Grande professor. abraço, viu? Vá. Inês, Resto bom beijo dia a todo. todos. Obrigada. Tá ok. Beijo. Também, Obrigada. também. Pedro, tudo de bom. Inês, Igualmente, força. tudo bom para todos. Obrigada. E a Lê também. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo. Força aí no outro lado do mundo. Tchau. Tchau.